Boa tarde, que Deus abençoe o seu dia. Eu estava aqui vendo uma mensagem em Salmo 127, onde diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do teu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Esse versículo nos faz lembrar que quanto que os filhos são bênção, né? E aljava, quando ele diz aqui, é esse suporte onde coloca as flechas, que eu coloquei aí na descrição do vídeo. Em outro versículo, o profeta Isaías fala, em Isaías 49, ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada, e me protegeu com a sua mão. Ele fez de mim como uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. É forte. Quando eu vejo esses dois versículos, eu vejo que, primeiro, é a comparação do filho na aljava, ou seja, é os filhos sob a proteção do arqueiro, uma parte que está colada ao corpo do arqueiro, ou seja, qualquer um que venha tentar pegar a flecha do arqueiro, primeiro tem que tirar a vida ou pegar o arqueiro, e esse arqueiro é Jesus, então ele nos guarda, ele guarda os filhos dele como uma flecha na aljava dele, ou seja, está muito próximo da sua proteção. E assim tem que ser os nossos filhos, muito próximos da nossa proteção. Nós temos que protegê-los e tratá-los como uma flecha que está pronta para ser usada, que aqui fala Isaías 49. Ele diz que como Deus o protegeu até ele ser usado. Usado como? Até Deus ordenar que ele falasse, que ele profetizasse. Até então Deus o protegeu como uma flecha na sua aljava. E isso é importante porque hoje, muitas vezes você tem educado seu filho certo? Você tem afiado a sua flecha? Você tem educado seu filho para atingir o alvo certo? Essa é a principal pergunta que eu falo. Porque muitas vezes nós, que somos pais cristãos, nós estamos perdendo nossos filhos. Quantas vezes você já não viu filhos de cristãos aí que estão fora da igreja, estão fora da palavra, fora do evangelho? Por quê? Porque às vezes os pais querem apontar os filhos e guiar a flecha. E não é assim. Esse vídeo, eu fiz contato com a Tenente Tércia. Ela é a campeã mundial de tiro com arco. Campeã mundial militar do tiro com arco. Estava conversando com ela. Sabe o que ela me disse, irmãos? Olha como é isso. Coloque essa palavra na tua vida. Ela disse que quando você está ensinando um arqueiro novo, você tem que pegar um arco que ele não dá muita pressão na flecha e colocar uma flecha de plástico que ela é mais dobrável. Por quê? Porque o iniciante, o arco do iniciante, uma flecha iniciante, ele é para atingir um alvo a 18 metros, que é o alvo inicial. Então, quando o arqueiro puxa a retaguarda para jogar a flecha tem que ser mais maleável, porque ela não vai voar muito, muito alto e vai atingir o alvo a 18 metros. O arqueiro, ele puxa a flecha para a retaguarda, faz a linha divisada com a mira do arco de competição e joga. Quando o arqueiro fica mais forte, mais experiente e com a estrutura melhor, ele troca a flecha, troca o arco e o alvo vai cada vez mais se afastando do arqueiro até chegar nas competições olímpicas que a distância entre o arqueiro e o alvo são 70 metros. Só que, reparem bem, para atingir o alvo de 70 metros, a flecha não pode ser a mesma que a estrutura da flecha do iniciante. Ela tem que ser uma estrutura mais rígida, mais pesada, para atingir o alvo a 70 metros. Sabe por quê? Porque se a flecha for iniciante, se ela tiver aquela estrutura de plástico, ela não vai conseguir chegar ao alvo, e qualquer oscilação do vento, qualquer oscilação do sol, de luminosidade, qualquer oscilação de sombra sobre o alvo, a flecha não consegue chegar lá se ela não tiver estrutura. Ô, meu irmão, quanto é forte isso! É muito forte isso. Então a flecha, para atingir um alvo longe, um alvo importante, um alvo que vai fazer dele cumprir o objetivo, ele tem que ter estrutura, meu irmão. Pega essa mensagem para sua vida. Muitas vezes você está querendo mirar sua flecha no alvo que você quer. Você está mirando seu filho numa faculdade de Direito, numa faculdade de Medicina, e está imaginando para o seu filho isso, aquilo outro, que às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus, sabe qual é? Que você levante a sua flecha, mire no alvo de 70 metros, solte a flecha e o vento vai fazer o trabalho. E o vento é o Espírito Santo. Nós cristãos estamos querendo amarrar o futuro do nosso filho, não é? Deus hoje diz, lance seu filho a mim como uma flecha lançada ao vento e eu vou fazer ele encontrar o alvo. Nossa, aleluia. Nos tempos de hoje,
do século XXI, como a gente está, quanto é difícil a gente criar filho, não é? Então entrega o seu filho a Jesus, entrega, faça a sua parte, conserve morais, princípios, leia a Bíblia, ensine a palavra, e quando ele chegar na adolescência, na juventude, lança seu filho ao vento, mire no alvo, que é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, e lança a flecha. Deixe que Deus dê estrutura a ele. Outra coisa, como você acha que a flecha ela tem estrutura? Ela tem estrutura se ela for usada, treinada. Então, às vezes Deus está treinando seu filho, e como pais superprotetores, nós queremos livrar nossos filhos das lições de Deus, mas não, deixa. Ore pelo seu filho, trate o seu filho na palavra, dê ele o filtro da palavra para ele julgar as coisas que acontecem no mundo, que ele venha ter o filtro da palavra para julgar, para ele tomar a decisão. Assim ele vai ter estrutura para julgar. E assim ele vai quebrar a cara algumas vezes? Vai, mas é Deus ensinando, dando estrutura. Ele vai chorar? Vai se decepcionar? Vai, mas é Deus dando estrutura para ele, para que ele possa atingir o alvo. E sabe quem faz ele acertar o alvo? Você simplesmente mira e joga ao vento. A flecha ela faz uma parábola curva até atingir o alvo, mas quem faz o trabalho, assim como a arqueira, a Tércia falou, uma vez que você mira, que você coloca na direção do alvo, faz inclinação ali, coloca a mira, né, na linha divisada do alvo e solta a flecha, o arqueiro não pode fazer mais nada. Quem faz é o vento, quem faz é a luminosidade, quem faz é as intempéries do ambiente. Olha como é importante você colocar o seu filho em ambientes onde ele vai estar envolvido com a palavra de Deus, com as influências de amizades corretas. Um filho que é crescido no Evangelho, crescido no ambiente da Bíblia, no ambiente da igreja, no ambiente saudável, salutar, onde tem contato com outras pessoas que estão em busca do mesmo alvo, que é agradar ao Senhor. Olha como isso é importante. Quando ele for criado nesse ambiente, tendo experiências com Deus, sendo moldado pelo Espírito Santo, quando ele for imposto, colocado em ambientes onde ele tem que ser luz, onde ele vai julgar e tomar a decisão correta, ele não vai se desviar do caminho do alvo, que é agradar ao Senhor. Pega essa palavra hoje para a tua vida, para rever a educação dos seus filhos. E nesse período que nós estamos vivendo de ataque contra a família, esse vídeo é muito importante. Leve isso para sua vida, dá um glória aí e comente nos comentários o que você achou desse vídeo. Deus te abençoe grandemente.